Agora, André, também vou te provocar, hein? Um pouquinho aí, vamos lá. Eu entendo, gostei muito da forma que você colocou, mas eu vejo o seguinte, muitas vezes, para nós atingirmos um resultado, não depende somente do nosso papel. Por exemplo, no caso de um síndico, né, ele pode ter toda a boa vontade, porém ele não tem caixa para resolver alguma questão. Então, existem fatores externos que podem sim influenciar no resultado que aquela pessoa gostaria de atingir, mas não consegue por influências externas. E como agir nessas situações? Olha aí, que ótima pergunta, porque aí eu vou responder trazendo o quê? No mundo corporativo, alguém pensou sobre isso. No mundo corporativo, alguém desenvolveu uma ferramenta sobre isso. E a gente ouve muito falar no mundo corporativo, mas em condomínios, quem é que traz para um condomínio uma análise de SWOT? Quem é que faz análise de SWOT com o síndico? Por que a gente não faz? Porque parece que isso se encaixa muito bem numa empresa. Por quê? Porque ela tem fins lucrativos, o condomínio não tem fins lucrativos, e por muito tempo o argumento foi esse, né? O condomínio não tem fins lucrativos. E a gente começa a afastar do condomínio ferramentas que são ferramentas de gestão. Para quem já conhece, eu não preciso rezar a missa, mas para quem não conhece, o que é uma análise de SWOT, né? Não adianta o síndico ter boa vontade para fazer alguma coisa, mas para resolver, para fazer, quais são, né, as forças que um condomínio tem? Quais são as condições que o condomínio tem? Quais são as fraquezas, né? Quais são os lados que a gente, de fato, é uma deficiência, talvez a localização, talvez a construção, enfim, uma deficiência que existe no condomínio, né? Quais são as ameaças, né? Ou seja, que sejam internas ou que sejam externas? Quais são as oportunidades? Em que momento que a gente tem para agir isso? Então, de repente, é o aquecimento de uma piscina. Por que não fazer uma análise de SWOT sobre usar uma ferramenta, né, que simples no mundo corporativo, mas que talvez para o condomínio soe como algo muito estranho, né? Estou falando da SWOT dos Estados Unidos? Não, análise de SWOT, né? SWOT. Então, quem tiver interesse, procura. É uma ferramenta simples de planejamento, né, de estratégia, que o síndico pode usar para entender de forma melhor de como lidar com essas situações. Então, como que eu responderia a uma situação de planejamento de condomínio? Tragam ferramentas, né? Já existem, eu estou citando uma ferramenta, né? Mas existem N outras ferramentas que você pode trazer para desenvolver uma coisa que a gente chama de planejamento estratégico. Onde que você ouve falar num condomínio sobre planejamento estratégico? Dificilmente, eu pelo menos nunca ouvi um síndico falar, olha, nós vamos desenvolver um planejamento estratégico. Por quê? Talvez até na empresa que o síndico trabalhe, ou talvez na empresa dele, ele fale sobre isso. Mas a ideia, o mindset do síndico, do conselheiro, das pessoas que estão envolvidas, é uma ideia de que é só um condomínio, só precisa de alguém para ficar na portaria e lavar a garagem e tal. E a gente acaba afastando dessa realidade ferramentas que podem nos ajudar a responder, ajudar a programar melhor essas atividades. Bacana, André, gostei, verdade. E a análise SWOT, eu acredito que também até nós podíamos mostrar para os moradores, né, para eles entenderem melhor, porque certamente o morador não se preocupa com pontos fortes e fracos de um condomínio. Quais as dificuldades que a gestão encontra, né? Então, eu acho que a análise SWOT também é uma ferramenta muito importante para que o próprio morador, proprietário, tenha conhecimento, né, do condomínio que ele mora.